satisfação muito grande fazer parte do primeiro Congresso Nacional de Microbiologia e Parasitologia online. Eu me chamo Nayara, sou médica veterinária, graduada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, fiz residência na área de enfermidades parasitárias dos animais pela Unesp de Botucatu e atualmente sou doutoranda na área de parasitologia veterinária também pela Unesp Botucatu. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os impactos causados pelas helmintoses na produção de ovinos. Então, a ovinocultura ela é uma atividade que ela é largamente explorada em diversos climas e regiões do mundo devido à fácil adaptabilidade que a espécie ovina apresenta. A espécie ovina ela tem uma das vantagens de utilizar eficiente as terras, os diversos tipos de terras. Além disso, os ovinos eles conseguem fazer um maior aproveitamento da vegetação. Então, em áreas que a gente não consegue colocar outras espécies de herbívoros, como por exemplo bovinos, a gente consegue colocar com maior facilidade os ovinos. Por exemplo, áreas que apresentam bastante declividade, então é fácil de introduzir esses animais nessas áreas. Além disso, a produção de ovinos ela é considerada sustentável e apresenta um impacto ambiental bem menor quando a gente compara com outras espécies, como por exemplo bovinos. Então a gente demanda de uma área menor para alocar esses animais e consegue colocar uma quantidade maior. Além disso, como a gente já sabe, os ovinos eles produzem carne, leite, lã e um esterco de alta qualidade quando a gente compara com outras espécies. Sem contar na facilidade de manejo, e se essa atividade ela for bem planejada e gerenciada, ela pode gerar uma alta rentabilidade para o produtor. Com o aumento da densidade populacional, a demanda mundial por alimentos ela tende a aumentar. Em 2022, nós chegamos a 8 bilhões. De acordo com a ONU, em 2037, chegaremos aos 9 bilhões. Então, esse aumento da densidade populacional, ele tende também a aumentar a demanda por alimentos, inclusive alimentos de origem animal. Então, estima-se que até 2050 vai haver um aumento na demanda de cerca de 70% dessa proteína. Então, a proteína de origem ovina seria uma dessas opções para tentar suprir um pouco dessa demanda. Além disso, a gente requer um tempo menor para produzir essa proteína quando a gente compara com bovinos. Falei de várias vantagens para vocês a respeito da ovinocultura, mas a ovinocultura enfrenta muitos problemas, principalmente no Brasil. Entre esses problemas, a gente pode destacar os problemas relacionados à sanidade dos animais. Os nematóides gastrointestinais, como são conhecidos popularmente como as verminoses, elas estão em destaque nesses problemas relacionados à sanidade. E eles causam prejuízos e um aumento do custo financeiro que o produtor pode ter, né? São custos adicionais, seja com a mão de obra especializada, com o tratamento antihelmíntico, com a perda de animais, com a produtividade desses animais reduzida, então ocorre uma menor produção de ganho de peso, uma menor produção de leite, uma queda na produção de lã. Além disso, algumas categorias elas apresentam maior suscetibilidade aos nematóides gastrointestinais, como por exemplo, animais jovens e fêmeas no periparto. E essas categorias podem ter um aumento na mortalidade desses animais, tornando diversas vezes essa atividade inviável, fazendo com que muitos produtores acabem desistindo devido aos prejuízos.
Então, alguns estudos eles apontam que as perdas relacionadas às doenças parasitárias ligadas principalmente aos nematóides gastrointestinais, elas superam mais de 60%. Então, é um valor relativamente alto. Então, para que ocorra uma expansão dessa atividade, é necessário que ocorra uma exploração mais eficiente, então que a gente consiga explorar o potencial produtivo do nosso rebanho de forma mais eficiente. E para que ocorra essa exploração, a gente precisa resolver os problemas sanitários, melhorar a nutrição desses animais associado ao manejo deles. Então, os ovinos, como a maioria dos herbívoros, eles são parasitados simultaneamente por mais de uma espécie ou gênero de nematóide gastrointestinal. Em outras palavras, os ovinos eles são parasitados por mais de um tipo de verme. E essa diversidade dessas espécies ela é influenciada por diversos fatores. E os que mais se destacam são a frequência de tratamentos antihelmínticos. Então, se o rebanho ele recebe com frequência uma determinada classe de antihelmíntico, classe ou molécula, então pode acabar selecionando diversas espécies, ou então fazendo com que algumas espécies acabem sumindo, né? Espécies que apresentam um potencial biótico menor. Além disso, o manejo e as condições ambientais, como calor, umidade, então são fatores que influenciam bastante nessas espécies. Então a importância das diferentes espécies ela está relacionada a diversos fatores também, seja relacionados à intensidade da infecção, então se o animal apresenta uma intensidade média, alta ou baixa, influencia nessas espécies, na prevalência, se naquela região qual é a mais prevalente, e na patogenicidade do parasito. Então, tem alguns parasitos que são menos ou mais patogênicos. E outra coisa que é super importante é que esses efeitos patogênicos das infecções eles são cumulativos. Dentre as principais espécies de nematóides que parasitam ovinos, os mais encontrados, né, em todo o território nacional, eles estão destacados de vermelho, que é o Hemoncus contortus, o Trichostrongylus columbiformes, a Coppelia curtissem, Esophagostomus columbiano, Trichuris ovis, Trichuris globulosa e Trichuris discolor e estrongiloides papilosos. O que estão em vermelho são nematóides que apresentam maior patogenicidade e os que estão de preto, eles apresentam patogenicidade relativamente mais leve. E a gente consegue encontrar em diversas regiões do país esses nematóides. Então, o primeiro nematóide que eu vou falar para vocês, que é bastante conhecido, é o Hemoncus contortus. Economicamente, é o parasito de maior relevância, mais importante. Então, ele parasita o abomaso dos ovinos e ele é relativamente grande. Então, quando esse animal, às vezes, ele vai para a necrópsia e a gente abre o abomaso, a gente consegue visualizar a olho nu esses parasitos. Eles apresentam uma coloração avermelhada em decorrência do hábito alimentar, ou seja, esses nematóides eles se alimentam de sangue e apresentam um alto potencial biótico, ou seja, as fêmeas elas conseguem produzir uma alta quantidade de ovos e eles conseguem resistir bem no ambiente. Então, uma fêmea ela pode produzir até 5.000 ovos. Além disso, é um dos principais nematóides que apresenta resistência a todas as classes de antihelmínticos que a gente tem disponíveis no mercado. A infecção por Hemoncus ela pode ser dividida em infecção hiperaguda, aguda ou crônica. Aqui nós temos imagens dos parasitos adultos e aqui da bolsa copulatória de um macho. Como ele se alimenta do sangue, então ele provoca anemia. Então os animais
parasitados, que apresentam uma carga parasitária alta, eles vão apresentar as mucosas pálidas, né? E estima-se que uma fêmea ela consiga ingerir por dia 0,05 ml de sangue. Nessa infecção, a gente não consegue observar a presença de diarreia. Então, muitas vezes, a diarreia ela é associada à hemoncose de forma errônea. A diarreia ela vai estar presente na infecção por outros nematóides. Então, a hemoncose ela também é conhecida como papeira. Então, o produtor ela vai se queixar que o animal está apresentando papeira, que nada mais é do que o edema submandibular. Nem todos os animais eles vão apresentar esses sinais clínicos. Às vezes tem animais que estão com uma alta carga parasitária, mas eles não apresentam edema submandibular. Eles são considerados um problema porque eles eliminam nas fezes uma grande quantidade de ovos, fazendo com que o ambiente fique altamente contaminado. Então, são os animais que a gente chama de animais resilientes. O Hemoncus contortus ele está associado, né, à perda, à mortalidade de animais, como eu falei para vocês anteriormente, as categorias que apresentam maior sensibilidade, como animais jovens e fêmeas no periparto. O segundo nematóide gastrointestinal de importância é o Trichostrongylus columbriformes. Ele parasita o intestino delgado e ele provoca túneis nas vilosidades intestinais. Comparado com o Hemoncus, ele é relativamente pequeno, então a gente não consegue visualizar a olho nu. Também apresenta uma alta resistência aos antihelmínticos, porém o potencial biótico, quando comparado com o Hemoncus, é menor. Então, uma fêmea ela elimina cerca de 200 ovos por dia. O principal prejuízo relacionado à infecção por Trichostrongylus columbriformes é que ele influencia na digestão e na absorção de nutrientes. Então, esses animais eles acabam reduzindo a ingestão de alimentos e, consequentemente, a gente vai observar um menor ganho de peso vivo. A qualidade da lã pode ficar reduzida, no caso de animais lanados, e a infecção por Trichostrongylus ela pode comprometer a lucratividade e a viabilidade comercial da ovinocultura. Então, quando a gente fala em verminoses de ovinos, a espécie que ganha destaque é o Hemoncus contortus. Então, a gente sempre pensa primeiro em Hemoncus. E as outras espécies e gêneros que são importantes, eles acabam passando despercebidos, como é o caso do Trichostrongylus, que está ali sempre presente nas infecções helmínticas e acaba sendo uma espécie muito negligenciada. Na infecção por Trichostrongylus, a gente vai observar a presença de animais com diarreia. Então, aqui nesse trabalho realizado por Cardia e colaboradores, eles conseguiram observar as respostas imunológicas, né, em animais parasitados por Trichostrongylus, e nós temos aqui duas imagens. Na imagem A, mostra as vilosidades intestinais de um animal que não tinha nenhuma infecção parasitária, então as vilosidades elas estão íntegras, e na imagem B, vocês podem ver que as vilosidades foram destruídas. Na imagem C e D, a gente consegue ver o parasito ele formando túnel nessas vilosidades intestinais. Um outro parasito bastante importante que também passa despercebido e ele é tão patogênico quanto o Hemoncus contortus é o Esofagóstimo columbiano. Ele apresenta uma alta patogenicidade, parasita o intestino grosso e ele causa lesões nodulares. Então, a gente consegue detectar essas lesões na hora que a gente vai fazer, por exemplo, coleta de fezes. Então, ao colocar, né, o dedo na ampola retal, a gente consegue sentir nódulos que às vezes parecem com as síbalas das fezes, mas na verdade são nódulos. Esse parasito a gente também não consegue visualizar a olho nu, porque ele é bem pequeno. Já os parasitos da copéria
E o Trichuris, eles apresentam baixa patogenicidade, então dificilmente o animal ele vai apresentar algum problema por estar parasitado por esses gêneros. A Copéria, ela parasita o intestino delgado e o Trichuris, ele parasita o intestino grosso. No caso do Trichuris, eles são parasitas maiores, então durante a necrópsia do animal a gente consegue visualizar esse parasito. Aqui algumas imagens para vocês verem da Copéria, uma fêmea e um macho, que apresenta também a presença de bolsa copulatória. E o Trichuris, ele apresenta a extremidade distal, é uma bainha com um espículo, e aí ele é conhecido popularmente como verme do chicote. Temos também os estrongiloides papilosos, que parasitam o intestino delgado, e uma característica desse gênero é que as fêmeas elas são partenogênicas, ou seja, não existe macho nesse gênero e elas conseguem se reproduzir tanto no animal quanto no ambiente. A infecção por estrongiloides ela vai ser mais importante principalmente em animais jovens que estão confinados em locais que não possuem muita higiene. Então a gente tem aqui a imagem mostrando como que é esse parasita. O que esses parasitas eles têm em comum é o ciclo de vida. Então, o ciclo de vida deles, uma parte é no ambiente, que a gente chama como fase de vida livre. Então, os animais eles vão eliminar nas fezes os ovos desses parasitas, eles vão eclodir e vão liberar uma larva de primeiro estágio. Essa larva vai sofrer uma muda na sua cutícula e vai dar origem à larva de segundo estágio. Essas larvas elas costumam ficar no bolo fecal, já que o bolo fecal é um ambiente úmido e que fornece alimento para essas larvas. Quando elas passam da muda de L2 para L3, essas larvas migram do bolo fecal para a vegetação. Na vegetação, elas são ingeridas pelos hospedeiros, que são os ovinos, e dão continuidade ao ciclo. Então, de acordo com o parasito, ele vai para o órgão em que ele parasita, né? E aí continua o ciclo. Existe uma particularidade quando diz respeito, por exemplo, aos estrongiloides, né? Porque os animais eles precisam ingerir os ovos para que o ciclo aconteça. E aí as fêmeas são partenogênicas, né? Então elas podem se desenvolver tanto no ambiente quanto no animal que está parasitado. A gente se questiona, né? Quanto tempo será que é necessário para que a pastagem ela fique livre de larvas, dessas larvas infectantes, as larvas de terceiro estágio, né? A gente fala, vamos fazer a rotação dos animais de pastagem. E quanto tempo será que seria necessário? Nesse estudo, durante o período do outono, foram necessários 322 dias. Então, as larvas elas resistem bastante tempo. No inverno, 350 dias. E na primavera, 294 dias. Já no verão, 182 dias. Então, as larvas necessitam de um descanso da pastagem relativamente grande para que essa pastagem não esteja contaminada. Um outro estudo, embora ele tenha sido realizado aqui no interior de São Paulo, mas de forma geral, os parasitas que estão mais presentes em todo o território nacional é o Haemoncus contortus e o Trichostrongylus, e eles estão presentes em todas as estações do ano. Aqui nesse outro estudo, a gente tem um exemplo de animais, por um determinado tempo, que foram submetidos a 4 tipos de dietas, sendo 2 dietas boas e 2 dietas de qualidade inferior, né? E foram tratados com um tratamento seletivo, que é quando a gente seleciona somente os animais que apresentam no exame parasitológico de fezes, na técnica de OPG, uma carga parasitária alta, uma contagem alta do OPG. Então, a gente seleciona somente esses animais e faz o tratamento seletivo.
E no tratamento supressivo, que é quando a gente trata com intervalo de tempo menor, independente se a carga parasitária está alta ou não. Então, aqui vocês podem observar ao longo do tempo, né, que os animais que receberam uma dieta melhor, eles ganharam peso, né? E aí houve uma diferença no caso desses animais que receberam um tratamento seletivo e supressivo. Já os animais que receberam uma dieta inferior, o ganho de peso foi menor, ressaltando a importância da nutrição de qualidade e que quando a gente fornece uma nutrição de baixa qualidade, esses animais eles tendem a ganhar menos peso, né? E esse ganho de peso ele está influenciado tanto pela nutrição quanto pela presença desses nematóides gastrointestinais. No caso desses animais, eles estavam parasitados por esses nematóides. Começa a ocorrer uma competição entre a manutenção corporal desses animais e a manutenção desses parasitos. Então, ao invés de ir para manter esses animais, vai para os parasitos. Então, os animais deixam de ganhar peso. Esse é um dos principais impactos nos ovinos causados pelos nematóides gastrointestinais. Né? Então, as infecções mistas, elas causam um dano tecidual e, consequentemente, uma diminuição da função daquele órgão. Ocorre o desvio de nutrientes, então os nutrientes que deveriam ir para o sistema imunológico para que ele pudesse debelar as infecções parasitárias, esses desvios acabam indo para nutrir esses parasitos. Ocorre também uma alteração do apetite e, consequentemente, uma redução do consumo. Então, as principais consequências do parasitismo são as perdas produtivas, pode ocorrer também perdas reprodutivas, um aumento nos índices de morbidade, ou seja, um aumento de animais com a infecção parasitária, e mortalidade nas categorias que eu já falei para vocês, que apresentam maior susceptibilidade, como animais jovens e fêmeas no periparto. Além disso, a gente tem um problema que é a resistência antihelmíntica. Então, o uso indiscriminado desses antihelmínticos fizeram com que esses parasitos se tornassem resistentes. Então, acaba sendo um problema na hora de realizar o controle desses parasitos. Nesse estudo, foi realizado uma avaliação de animais livres de parasitas e animais parasitados em duas raças, a raça Ile-de-France e a raça Saint-Inès. Então, os animais livres de parasitas, eles ganhavam 256 gramas por dia. No caso, os animais parasitados, eles já tinham um ganho de peso menor. Na raça Saint-Inès, foi bem menor o ganho de peso, né? Animais livres de parasitas, esses animais eles estavam confinados, então eles ganharam 223 gramas por dia, enquanto que os parasitários 154 gramas por dia. Essas perdas, por vezes, elas acabam passando despercebidas, porque muitos produtores eles não têm o hábito de pesar com frequência os seus animais. E aí, falando sobre resistência antihelmíntica e como que acontece esse processo? Esse processo acontece quando a gente faz o tratamento antihelmíntico e ele vai eliminar uma parte dessa população de nematóides gastrointestinais. As que sobrevivem são os nematóides resistentes e elas passam essa característica às gerações de parasitas. Então, ocorre o cruzamento entre os vermes e a característica é passada adiante. Então, quanto mais a gente usa o mesmo princípio ativo, mais a gente seleciona os parasitas mais resistentes. E no que pode interferir, é simples. Então, se eu tenho um animal que ele está, por exemplo, com uma carga parasitária alta de hemônfos e eu vou utilizar um antihelmíntico, o antihelmíntico ele não vai fazer efeito. O animal vai continuar com a mesma carga parasitária. Então, isso vai influenciar muito no desempenho produtivo do meu animal. Então, a resistência antihelmíntica, ela ocorre devido a tratamentos frequentes, com o uso da mesma molécula ou classe. Ela também pode acontecer devido a subdosagens
e com o tratamento dos animais suscetíveis, que são aqueles animais que apresentam uma alta carga parasitária o tempo inteiro. E eles são os responsáveis por contaminar aquela pastagem. Então, o ideal é que esses animais eles sejam selecionados e sejam descartados do rebanho, porque a resistência antihelmíntica, como eu falei para vocês, ela é uma característica que ela é herdável. Para minimizar esses problemas, a gente pode utilizar o controle alternativo, não só utilizando o tratamento antihelmíntico como única ferramenta. Então, a gente pode selecionar e cruzar os animais resistentes, fornecer uma nutrição de qualidade para que o sistema imune desse animal ele possa agir contra esses parasitos. Podemos utilizar também o controle biológico ou fitoterápico, né? A descontaminação da pastagem ela pode ser utilizada de espécies diferentes. Então, a gente faz a rotação de animais de pastagem de espécies diferentes. Então, naquela pastagem, uma hora eu utilizo bovinos, outra hora eu utilizo ovinos, porque a maioria desses nematóides eles são espécies específicas. Então, a gente fazendo esse uso de animais de espécies diferentes, a gente faz com que ocorra a quebra do ciclo desses parasitos. O ideal é que esses métodos eles sejam utilizados simultaneamente, né? Não dependendo exclusivamente dos antihelmínticos. Para fazer a seleção dos animais resistentes, a gente não faz só no olhômetro, só olha para o animal, vê e acha que é o mais bonito e esse é o meu animal resistente. Não. Para fazer essa seleção, a gente precisa fazer exames coproparasitológicos e esses exames a gente utiliza a técnica de contagens de ovos por grama de fezes, que é a técnica conhecida popularmente como a técnica de OPG. Né? A gente vai estimar a carga parasitária, se está alta, média ou baixa, e para complementar esse exame, a gente vai utilizar as culturas de fezes, que são conhecidas como coproculturas, onde a gente vai conseguir diferenciar qual gênero parasitário que está mais presente no meu rebanho e dizer em percentual, né? 100% é moncos. E através desses exames a gente consegue também direcionar qual o tratamento antihelmíntico mais adequado para aquela propriedade, né? Além disso, a gente tem que levar em consideração a aptidão produtiva. É interessante que seja feita a análise do volume globular para a gente estimar o grau de anemia que esses animais possam apresentar. E em casos onde não é possível estimar o volume globular, a gente pode utilizar o método FAMACHA. Vale ressaltar que o método FAMACHA ele vai ser eficiente para os animais que apresentam infecção por hemônculos. Ele é indicado para os animais que estão infectados por hemônculos. Então, como eu falei para vocês, os ovinos eles são parasitados simultaneamente por mais de um gênero de parasita. Então, a gente pode acabar subestimando os outros parasitos que apresentam bastante importância no que diz respeito ao desempenho produtivo. Eles podem influenciar, como é o caso do Trichostrongylus, né? É interessante também que a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, com diversos profissionais, como veterinários, zootecnistas, parasitologistas, e um engajamento forte com os produtores rurais. Então, o uso racional dos antihelmínticos, a pesagem dos animais é super importante e a dosagem adequada, né, de acordo com o que está escrito na bula. A separação por categorias, então animais jovens, eles devem ficar separados dos animais adultos, por exemplo. E, acima de tudo, é importante que a gente realize o exame clínico e coproparasitológico do nosso rebanho. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Aqui está meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma curiosidade. Até mais!